Te louvamos, Pai. Não importa as circunstâncias, prosseguimos em mais um dia concedido pelo Senhor, Pai. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Bom dia, meus irmãos. Somente a Ti, Pai. Leve seu pensamento cativo ao trono da graça de Deus. Graça que é favor imerecido, de graça recebemos. Ele disse aos discípulos: de graça recebeis, de graça dai. Você tem esse presente. Presente maior não há do que você acordar e saber que o teu Pai espiritual te deu mais um dia de vida. Bendita é a nossa família. Corações quebrantados, que a tua misericórdia, Pai, esteja na vida de cada filho teu, que passa por uma decepção, passa por um momento de angústia, que está no momento de alegria, que seja dosado a emoção com a razão. Que esteja passando por um processo diante dos médicos, mas os médicos dos médicos, que deu dom aos médicos, é o que cura. Basta exercermos a fé que não vem de vós. A fé é um dom de Deus. E essa fé dom é que te capacita, meu irmão. É que te fortalece. Ela foi brotada bem antes da fundação do mundo. E nossos pais coabitaram e ele disse: ele, ela vão exercer o meu dom, a minha fé, que é crer em mim, independente das circunstâncias. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Te louvamos. Gratos somos pelo teu amor que nos constrange. A luz que brota no nosso caminhar. Ninguém acende uma lamparina, um abajur, e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama. Não se poderia ver nem utilizar a luz. Um abajur, uma lamparina, é colocada em um pedestal para uma boa leitura, para dar um ar, diferente em casa, no seu escritório. Assim é a luz do Pai em nossas vidas. Nos faz ser útil para o homem, sim, mas muito mais útil para Ele, que te conduz. Vai para a direita, ali estamos. Vai para a esquerda, estamos também. Está conosco também. Parados, dormindo, acordado, correndo, somos úteis para Ele. Saiba que você é importante para Deus. O semear dele, todos os dias em nossas vidas, não é para o seu mesmo de 2019. Não tem como. A graça, o evangelho, é mudança. E a mudança é para melhor. Deus não fez o mundo para que dividisse quem é dele e quem não é dele. Não. Não é de uma forma universal que eu vou dizer que todos são filhos de Deus. Existe o filho da perdição. Existe a semente, o joio, como foi dito ontem. Mas aquele que tem um coração quebrantado, que crê no Pai, independente de circunstâncias, de templos físicos ou de algo que vai a uma igreja ou não estou falando disso. Independente. Se confessares com a tua boca e com o teu coração, com o teu entendimento, que Deus é o teu Pai, isso basta.
que pelo fruto ele vai conhecer. Pelo fruto conhecemos a árvore. O semear dele como um grão de mostarda que foi plantado em nós. Vou falar dessa parábola hoje. Esta parábola que Jesus usa uma planta que ela cresce anual e ela chega até desculpa, irmãos. 1,2, 1,5 metro. 1,2 não, 1,5 metro. Aproximadamente, estudando, vi que ela chegava a um metro, quase 1,5 metro. E ela vem de uma pequena semente. E a gente, essa planta, né, essa semente, ele traz essa parábola como um grão de mostarda, chamada de mostarda preta. É uma planta. E isso ele está trazendo para o reino, né? A forma que entendemos sobre o reino de Deus, que é temperança, fé, ser longânimo, ser benigno, ter mansidão, ter domínio próprio. Mas isso ele vem de uma semente de lá de trás, dita pelo Pai. O reino de Deus é como um grão de mostarda que vai diariamente. Estamos desde o início da semana, primeira semana do mês de outubro, brotando, fazendo crescer esta semente, que é como se fosse um grão de mostarda. E ele traz um grão de mostarda porque, de acordo com os estudos, os judeus não cultivavam essa planta. E aqui eu vou ler, depois eu vou trazer uma explicação. Aqui ele fala assim, Marcos 4, versículo 31 e 32. Eu vou ler o 30. E dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz. Isso é plantado cotidianamente. É alegria, é gozo, é alegria, né? A justiça de Deus, que somos nós. A justiça foi feita na cruz e nós somos a justiça dele. Então, ele diz assim, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, no campo, na mente, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Olha só que esta planta, ela cresce até 1 metro, quase 1,5 metros. E cria grandes ramos. Os galhos vão ficando fortes, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sombra. E aqui, essa explicação, ela nos traz ao entendimento que não devemos desprezar o que ele semeou em nossas vidas, que é o reino de Deus. A gente não busca o reino já está dentro de nós. Foi semeado pelo Pai do tamanho de um grão de mostarda. Ele traz como pequeno, porque nesse time aqui o reino não havia sido estabelecido. Então ele vinha pregando a palavra, ou ensinando a palavra. Ele vinha pregando para os seus, ensinando para os seus, e os seus não receberam. Nós somos privilegiados. Essa parte aqui, de tal maneira que as aves do céu podiam se aninhar debaixo da sombra, aponta para os gentios que viviam ali naquele tempo. Você vê que a mulher do poço de Jacó é uma gentílica, assim que chama. E não podiam, né, se juntar. Você vê que os judeus não podiam se juntar com os samaritanos. Ele veio para o seu povo. E você vê que o reino dele
chegou a todos nós. Chegou aquele povo que no time não podia, e nós, quando ele disse, está consumado, ele estabeleceu o reino. E esse grão de mostarda, essa semente que vai brotando a cada dia em nossas vidas, nos traz mansidão, domínio próprio. Como eu falei, longanimidade, benignidade, paz, temperança e, como um grão de mostarda, a fé. A fé dom. Você vê que lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel já apontava para o que Cristo estava falando. Em Ezequiel 17, 22 diz assim: assim promete o soberano: o Senhor, eu mesmo plantarei um broto da ponta de um cedro. O cedro também é uma árvore bem alto. Arrancarei um renovo do seu maior ramo, os galhos, e o plantarei no monte elevado. Cedro é como uma árvore grandiosa. No seu crescimento ela ia dar galhos. Ou seja, o reino, ele gera frutos. O reino de Deus gera frutos. Eu posso lhe dizer um fruto que eu passo todos os dias quando eu vou para os embates. Eu exerço a mansidão. É um fruto do Espírito. O domínio próprio. Falar de prata, ouvir de ouro. Não se doe demais dentro de 100% de emoção. Entendeu? Isso é o reino que está estabelecido em nós. Então nós não buscamos o reino e a sua justiça. Quando ler este versículo, isso já aconteceu. Então, nesse dia de hoje, vamos ativar o nosso homem interior, entendendo sobre esse grão de mostarda, que é a tua fé, que é a tua mansidão, que é o teu domínio próprio, que às vezes o ser humano te chama de besta, de boba, de bobo. Mas não se proste a essas coisas. Tenha posicionamento, porque quem te justifica é Deus. Você tem que exalar o bom perfume, que é o fruto do Espírito, que é o conhecimento da graça de Deus, que de graça recebemos e de graça damos. Que esta palavra, vocês como um cedro, que é uma árvore, que tem os seus galhos forte e firme, a mente, gerando frutos para você e para os que te rodeiam. Que esta graça seja abundantemente mais na vida de cada um de vocês, dos nossos familiares, dos nossos amigos, daquele que nós não os conhecemos. Que a tua misericórdia esteja na vida de todos os eleitos do Pai. Uma ótima quinta-feira, de fruto do Espírito que vem brotando do tamanho de um grão de mostarda. Esta semente que foi plantada nessa raiz que é a rocha, que é uma rocha, essa raiz que cresce a cada dia. Felizes, tranquilos, seguros, com o olhar nele. Graça e paz. Permitindo Deus, até amanhã.